Shalom, amados, bom dia. Hoje nós estamos no 6º dia da festa de tabernáculos. Hoje nós vamos fazer o acendimento, ou seja, a ativação da vela do Espírito de conhecimento. Em nome do Senhor, vamos receber do Senhor o conhecimento de Deus. A palavra do Senhor nos diz, Oséias capítulo 4, versículo 6, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também o rejeito com os meus sacerdotes, como os meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei os seus filhos. Veja bem, queridos, nós estamos falando aqui de algo que não atinge somente o povo de Israel, mas também atinge a igreja. E além disso, é um erro comum entre aqueles que se manifestam como filhos de Deus, que esquecem que a falta de conhecimento, ou seja, a falta de busca pelo conhecimento, ela gera um problema que não se estende apenas à sua geração, mas também às próximas gerações. Por isso que a Bíblia nos fala, em outros versículos vai falar, o meu povo perece, é destruído, é a mesma coisa, é algo que remete à inexistência. E o que é conhecimento? Algumas pessoas entendem conhecimento como informação. Já se fala hoje que na nossa mente atual, por conta do excesso de informações, as pessoas estão muito apegadas às mídias, principalmente hoje os aparelhos celulares que dominam todo o planeta praticamente. Nós vemos pessoas de cara com aparelho celular todo dia, às vezes horas e horas e horas e horas aprisionado, buscando informações. Mas informações, elas não revelam o verdadeiro conhecimento. Por quê? Porque quando nós temos informações, nós estamos falando de todo um geral. Hoje já se entende que uma criança de 7 anos de idade, ela tem mais informação que o imperador romano da época de Cristo. É um conteúdo de informações, mas o conhecimento, ele está falando de você obter a informação, processá-la e a torná-la útil. Então, quando nós trazemos isso sobre a nossa perspectiva atual, nós temos que entender que nem todas as informações são úteis, mesmo as informações que muitas vezes são consideradas por nós úteis e preciosas, nem todas elas são úteis, porque ela só vai se tornar conhecimento quando se revelar diante do homem e diante da pessoa da pessoa de Deus, uma verdadeira utilidade. Por isso que o próprio Senhor, ele declara sobre o seu povo Israel, falando que o seu povo perece, ou seja, o seu povo é destruído porque não tem conhecimento. Às vezes muitas informações, muitas vezes nós temos informações sobre Deus. Você estuda a Bíblia, você estuda a palavra do Senhor, você estuda as palavras que estão contidas nesse livro, e através das palavras que estão contidas nesse livro, você tem informação, mas não chega ao conhecimento de Deus. Por isso, queridos, nós precisamos entender que o princípio a qual nós precisamos ativar nesse tempo, e esse princípio vai ser ativado pelo Espírito Santo de Deus, é o princípio do conhecimento, ou seja, todas as informações que chegarem a nós vão ser informações transformadas em
algo útil para nós chegarmos ao entendimento de Deus, ao conhecimento de Deus. Por isso, Deus dá esses 3 níveis de revelação. O primeiro, sabedoria, nós ativamos no primeiro dia. O segundo, entendimento, que é a sabedoria diferenciada, porque a sabedoria mesmo nós não conseguimos compreender. Agora, o entendimento já é a sabedoria diferenciada, descrita por palavras, que nós conseguimos formar em nossa mente, a que nós conseguimos formar em palavras, descrevê-la. A sabedoria não pode ser descrita. Agora, o conhecimento é algo que está mais simplificado, ou seja, é aquilo que é mais ponderado, que é mais mensurado. Quando nós, imagine você uma grande fonte de água, eu já dei esse exemplo no primeiro dia. E essa grande fonte de água, infinita como o mar, ela é a sabedoria. Você não consegue mensurar essa quantidade, esse corpo de água. Então, quando você parte para para a sabedoria, você tem que aprender a discernir sobre a quantidade de água que tem ali. Então, você pega um encanamento e você começa a canalizar parte daquela água. Essa água que passa pelo esse encanamento, que você vai identificar o fluxo, você vai identificar a quantidade a largura daquele cano, o diâmetro daquele cano. Então, esse é o entendimento. Mas, no final desse encanamento, você coloca uma torneira com graduação e com medidas. Então, essa torneira vai descrever exatamente quanto de água passou por aquele encanamento. Isso é conhecimento. Então, o conhecimento, ele é mais simplificado, ele é mais colocado à prática, enquanto o entendimento já é algo maior, é algo que te dá uma revelação de algo que é ainda superior, que é a sabedoria. Então, nós precisamos, assim como foi dada a Bezaleel para construir os tabernáculos, sabedoria, entendimento e conhecimento. Ou seja, a sabedoria não diferenciada, o entendimento diferenciado e o conhecimento que te traz informações íntimas sobre a situação. Então, quem pode trazer isso para você é o próprio Espírito Santo de Deus. Por isso, hoje nós vamos ativar na sua vida o Espírito de conhecimento, para Deus te dar informações práticas, informações úteis, que vão transformar a sua vida. Mas em que, pastor, pode transformar a minha vida? Transforma em tudo. Desde a sua vida, desde a sua saúde. Deus traz, às vezes, informações, conhecimento sobre você, sobre a sua saúde, o que você deve comer, o que você não deve comer. O Espírito Santo traz isso. Às vezes, Deus te chama atenção para as suas finanças. Certa vez estava trabalhando, estava passando por uma grande batalha nas minhas finanças. E naquele dia eu liguei o rádio e ali por um acaso havia uma pessoa falando justamente sobre o meu problema. Aquilo, queridos, é o conhecimento que vem de Deus. Ah, pastor, mas foi uma coincidência? Não, Deus estava trazendo aquele conhecimento para me resgatar naquele momento. Então, isso Deus vai estar trazendo para você. Deus abre janelas de conhecimento. A palavra nos fala que os dízimos, eles têm capacidade, ou seja, nos capacitam a enxergar. Que a Bíblia fala que a promessa sobre aquele que confirma o dízimo, que é fiel nos dízimos, é que se abram janelas do céu. Janela não é para passar, janela para enxergar. Então, as janelas do céu para que você tenha conhecimento de onde você semear e prosperar. Isso, queridos, para toda a sua vida. E você vai permanecer firme e fiel diante do Senhor, porque está cheio do conhecimento do Senhor. Nós estamos, irmãos, em tempos que a igreja precisa de conhecimento e que nós precisamos ter o conhecimento manifesto nas nossas vidas, para que a honra e para a glória do Senhor possa se manifestar diante de todos e nós possamos efetivamente
entender os princípios que o Senhor nos quer para esses tempos e aprendamos a andar nos tempos para que a glória do Senhor se manifeste em nossa vida. Por isso, Deus traz o conhecimento dos tempos. E em nome do Senhor, nesse tabernáculo, nós tabernaculados, ou seja, dentro de Cristo Yeshua, nós vamos ser cheios do conhecimento de Deus para crescer e prosperar. Por isso, em nome do Senhor, nós vamos ativar isso na sua vida neste momento e que a glória do Senhor se manifeste sobre vocês. Em nome do Senhor, nós ativamos sobre você, sobre a sua vida, sobre a tua igreja, sobre a tua família, sobre o teu território, o espírito de conhecimento. Senhor Deus eterno, nós nos apresentamos diante do Senhor, ó Pai. Nós nos apresentamos, Senhor, como filhos nesta manhã. Por isso, em nome do Senhor, nós entramos diante do Senhor para buscar o conhecimento eterno, o conhecimento do Senhor. O Senhor já nos trouxe o espírito de sabedoria, o espírito de entendimento. E hoje nós pedimos que o Senhor traga sobre nós o espírito de conhecimento, que vai trazer revelação, Senhor, de tudo que o Senhor quer manifestar em nossas vidas nesse tempo. Por isso, Senhor, eu apresento os teus filhos e ativo nas suas vidas, pelo poder do Espírito Santo de Deus, que sobre sua vida se encha do espírito de conhecimento, que o conhecimento do Senhor se manifeste sobre ti, sobre os teus filhos e os filhos dos seus filhos, porque nós cremos. Por isso, Senhor, ilumina a nossa mente, transforma a nossa genética, para que o Senhor venha trazer sobre nós informações úteis de onde semear, de onde prosperar, de onde ir, para onde voltar. Porque em nome do Senhor, o Senhor vai estar trazendo a revelação. O Senhor abra os nossos olhos e nos faz ver pela perspectiva das janelas que o Senhor tem aberto para cada um do teu povo. Por esse nome do Deus eterno, nós recebemos o espírito de conhecimento nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até amanhã, se Deus permitir. Em nome de Yeshua, nosso Messias. Amém.